Boa noite, galera. Ligado aqui no canal Expresso. Terminou agora em São Januário. O Vasco vence o Operário, meu Deus, nos pênaltis por 7-6, depois de praticamente estar classificado, né? 1-0 durante o tempo normal, toma o gol de empate no último minuto praticamente de jogo, leva a decisão para os pênaltis, e os pênaltis foi algo muito especial em relação à agonia para o torcedor vascaíno, que não merecia passar por esse sufoco, muito menos ser eliminado. E o Vasco foi classificado para as oitavas de final, passou com um gol ali do Godoy, com um gol ali do Lloyd para classificar o Vasco, e o Léo Jardim mais uma vez salvando. Vou falar dessa partida 1-1 durante o tempo normal, depois que você se inscrever, deixar o like aí, compartilhar com a galera dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar, chama geral para conferir aqui, que eu vou tentar pegar um ar aqui para falar aqui do Vasco hoje em São Januário. O Vasco hoje em São Januário fez uma partida muito difícil pro Vasco, cara. Não foi uma partida ruim do Vasco, não, mas o Vasco não teve a mesma intensidade da partida contra o Fortaleza por motivos óbvios, né? O Vasco, uma sequência muito grande de jogos, diferente do Operário. O Vasco, em 20 dias, jogando 7 vezes, é uma sequência muito grande, que vai continuar ainda com o Clássico sábado, com o jogo contra o Melgar semana que vem. Então o Vasco vindo desse período de cansaço, e o time hoje sentiu, até porque no jogo contra o Fortaleza, o Fernando Diniz quis aproveitar os titulares até os 43 minutos do segundo tempo. Isso talvez tenha cansado mais, deixado o time mais desgastado hoje no decorrer da partida. Mas não é desculpa para o Vasco ter caído tanto de rendimento em relação à intensidade. O Vasco hoje fez uma partida que, ofensivamente, ele conseguiu até fazer jogadas interessantes, criou bastante chance, volume de jogo, mas o Vasco não teve a mesma consistência defensiva que teve contra o Fortaleza, com várias brechas no meio campo, jogadores do Operário trabalhando a bola ali atrás da linha defensiva. No final do jogo, muitas bolas aéreas cruzadas, e foi assim, inclusive, que o Operário conseguiu empatar aos 48 do segundo tempo. Então o Vasco hoje correu muito risco, não por culpa do Fernando Diniz especificamente, porque não substituiu no jogo contra o Fortaleza mais cedo. O Vasco hoje caiu o rendimento porque o Operário vem num grande momento na Série B, depois do empate com o Vasco no primeiro jogo. O Operário cresceu muito, o Operário é uma boa equipe, pelo que eu pude ver desses jogadores, é uma boa equipe, uma equipe fria, com o Bosquilha comandando ali as ações. Então, cara, o que eu posso dizer? Não foi um jogo que o Vasco jogou muito mal e deu sorte de classificar, não. Pegou uma equipe muito boa. Esse Operário vai brigar para subir, posso afirmar aqui que pode não subir, mas vai brigar para subir até o fim. É o campeão paranaense, então o Vasco valorizada a classificação do Vasco, sim, pelo adversário. A gente falou do Vasco aqui, que estava desgastado, mas os jogadores não deixaram a peteca cair. Teve algumas críticas ali ao Lloyd no segundo tempo, que entrou meio frouxo, entrou meio mole, dando um passinho de lado, mas o Lloyd também não foi dos piores. Ele conseguiu dar uns chutes ali, um chute de fora da área muito perigoso, deu passe ali na entrada da área pro Adson, que se enrolou. Então, assim, ele teve alguns lances dispersivos, principalmente na parte defensiva. Por que na parte defensiva? Porque o Diniz cobrou ele o tempo inteiro para recompor, e tinha que recompor realmente, como vinha fazendo no Moreira o tempo inteiro. E o Lloyd é esse cara, meio arrogante, meio senhor de si, isso pode dar problema. Mas ele, na parte ofensiva, ele ajudou. Na parte defensiva, às vezes que ele ficou com a bola, ele foi disperso. E não pode ser disperso em jogo decisivo de Copa do Brasil. O Operário, como eu falei, uma boa equipe. E o Vasco correu muito risco por aí. O jogo, cara, o primeiro tempo o Vasco foi bem, teve mais chances. O Operário também conseguiu, como eu falei, criar atrás da linha defensiva de zaga e de meio campo do Vasco, que estava distante. O Bosquilha chutando de fora da área. Teve chance também no segundo tempo para fazer o gol ali do Operário. E o gol do Vasco saiu numa falha do zagueiro, até que bateu o pênalti para a defesa do Léo Jardim da classificação, que o Alan Godoy falhou, e o Ryan entrou livre, chutou forte, fez 1-0 Vasco, até também numa falha do goleiro que passou por baixo dele, mas o chute muito forte, não sei nem se pode ser considerado falha. O Vasco fez 1-0 no primeiro tempo, foi superior, teve mais domínio de jogo, mas assim, se terminasse 1-1 ou 2-1 Vasco também, com um golzinho ali do Operário, também não seria nenhum absurdo, porque o Operário foi uma equipe muito consistente no decorrer da partida, marcando bem, recompondo. Então uma equipe que eu estou valorizando aqui muito o futebol. Não estou falando que o Vasco jogou mal e chamou o Operário para cima e acabou sofrendo empate. Estou valorizando o Operário, porque o Operário foi uma boa equipe hoje. Como eu falei, se vai manter a consistência no decorrer da temporada e classificar para a Série A, eu não sei, mas hoje a equipe do Operário foi muito consistente e deu muito trabalho para o Vasco. Um Vasco, claro, obviamente nítido, mais desgastado. No segundo tempo, o Fernando Diniz, que já estava rouco, já estava sem voz,
viu que o time perdeu fisicamente, perdeu intensidade, tirou o Nuno Moreira e o Coutinho, para mim de forma certa, tinha que colocar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de disposição. No lugar deles entra Matheus Carvalho e Lloyd Augusto. E o Lloyd Augusto, aquilo que eu falei, ele teve lances ofensivos interessantes ali de driblar, mas tentou dar um elástico completamente fora de propósito, errou. E na parte defensiva, quando tinha que sair jogando ali, que o time do Diniz joga muito aproximado, ele perdeu umas bolas por displicências. Então a torcida tem toda a razão de criticá-lo. E o Matheus Carvalho entrou fazendo uma boa partida, entrou para dar mais consistência defensiva para o Vasco. E o Vasco voltou a equilibrar o jogo, a não ser nos últimos 7, 8 minutos ali que o Operário voltou a pressionar muito, porque era a equipe que precisava do resultado, e o Vasco não conseguiu respirar, não conseguiu sair. O Adson entra um pouco ainda ali no lugar do Ryan, sem aquele ritmo ainda. O Adson é muito bom jogador, mas muito tempo parado, não consegue ainda desenvolver o que sabe de futebol. Então o Adson entra no lugar do Ryan e tenta algumas jogadas ali, como eu falei, um passe do Lloyd que ele se enrola todinho, e o Vasco consegue ganhar um pouco mais de consistência ofensiva, mas mudou muito pouca coisa, porque o Vasco botou um jogador de marcação, como eu falei, no lugar do Felipe Coutinho, e o Vasco, obviamente, pensou em segurar o resultado que era favorável. É justo, eu acho que no futebol, os últimos 10, 15 minutos, quando você está na vantagem ali, um jogo muito disputado, é natural você defender mais, é natural. O Vasco teve até algumas possibilidades de contra-ataque, como eu falei com o Lloyd Augusto, tocando ali pro Adson, jogadas com o Verratti ali, que ele foi bem marcado pela defesa do Operário. Então o jogo foi muito difícil como um todo. E o Vasco, com as substituições, voltou para o jogo. Como eu falei, 7, 8 minutos finais, o Operário voltou a pressionar muito, cruzar bolas na área, até que o Ademilson faz o gol de empate aos 48, uma cabeçada muito bem colocada, fraca, mas muito bem colocada, empatando o jogo, e São Januário emudeceu, ficou mudo, dá para escutar o barulho de um lenço caindo no chão, e isso preocupou demais, porque o momento psicológico da partida era todo do Operário, porque empata um jogo que era a classificação do Vasco garantida quase, e vai para os pênaltis, e os pênaltis é emoção até o fim. Emoção até o fim, o Vasco vence por 7-6, o Léo Jardim consegue fazer 3 defesas, a última, como eu falei, do zagueiro Alan Godoy, e classifica o Vasco para as oitavas de final da Copa do Brasil, numa partida numa disputa de pênalti que o Vasco estava eliminado. Se não fosse a defesa do Léo Jardim ali na cobrança do 6º gol ali do Operário, o Vasco seria eliminado. Do 7º gol do Operário, o Vasco estaria eliminado. Então o Vasco ganha de 7-6 nos pênaltis, uma partida que o Operário, como eu falei, valoriza a classificação. O Vasco empata, mas vence nos pênaltis, porque o Vasco tem um grande goleiro. Vou partir para as notas individuais de cada jogador. Léo Jardim, nota 10, responsável pela classificação, como foi durante a campanha da Copa do Brasil toda do ano passado. A gente só não espera que seja igual, né? Passar as oitavas nos pênaltis, quartas de final no pênalti. Vamos classificar um pouco aí durante a partida, para desgastar menos o coração do torcedor vascaíno aí. Então, Léo Jardim, nota 10. O Paulo Henrique, que perdeu um pênalti ali também no finalzinho, mas durante a partida ele foi bem, cara. Ele mostrou muito vigor físico, como é característica dele. Nota 7,5 para o Paulo Henrique. O João Vitor também, que perdeu o pênalti, nota 6. O Luiz Gustavo, uma partida de antecipações muito boas ali durante os 90 minutos, nota 6,5. O Lucas Piton, uma partida muito boa, o Lucas Piton voltando aquele futebol competitivo, aquele futebol em alto nível, que ele sempre demonstrou, mas caiu aí na última temporada e meia, ele caiu muito o futebol dele, nota 7,5 para o Lucas Piton. O Hugo Moura, um guerreiro, um cara que não deixa nunca o cansaço prevalecer, ele pode até estar desgastado, mas ele sempre vai correr até o fim. Nota 7,5 para o Hugo Moura, eu gosto muito desse jogador. O Tietê hoje no primeiro tempo muito mal, não conseguiu fazer aquela ligação do meio campo com o ataque, buscando da defesa como fez contra o Fortaleza. Como eu falei, pode ser também uma característica de desgaste de uma partida para outra, mas no segundo tempo melhorou um pouco, conseguiu tentar ali, conseguiu sair jogando, deu um pouco mais de consistência na armação do Vasco ali, no domínio de meio campo, de jogo de meio campo, mas mesmo assim não foi suficiente para evitar o empate. Nota 7,5 para o Tietê também. O Felipe Coutinho cansou, uma partida discreta no primeiro tempo, errou alguns passes bobos, fez uma falta ou duas ali também no ataque muito boba, que levou algum perigo. Nota 6,5 para o Felipe Coutinho. O Ryan hoje é autor do gol, né? Mas o Ryan ali, ele percebo que ele está aumentando o nível dele de futebol, tá mais ligado, tá mais competitivo, tá correndo mais, tá brigando mais.
e levando mais perigo pro gol adversário. É a característica dele, é atacante, tem que levar gol pro time adversário, sempre levar perigo pro gol adversário. Nota 8 pro Ryan, autor do gol. O Verratti hoje não participou muito, mas algumas jogadas ali ele foi bem marcado, mérito da defesa do Operário. Algumas jogadas ali, algumas tentativas de enfiada de bola para ele não funciona, porque ele não tem tanta velocidade, o Vasco tentou algumas vezes. Mas eu gostei que o Vasco teve alternativas ao Verratti, e isso é importante. O Verratti, quando se tem alternativas a ele realmente fica um pouco mais isolado da partida, assim. Mas ele sempre é um cara ali que vai levar perigo, sempre vai estar ali, se sobrar, ele vai guardar. Nota 7 pro Verratti. O Nuno Moreira, um pouco abaixo também pela parte física principalmente, mas a gente vê que o cara tem qualidade no toque, no trato com a bola. Nota 7 também pro Nuno Moreira. Os que entraram, o Lodi Augusto, eu achei ele meio disperso. Não pode entrar disperso, por mais que ele tenha levado um perigo no ataque, chutando de fora da área, fazendo jogadas ali pela ponta. Ele foi disperso quando recebeu a bola no campo de defesa, não pode. Nota 6 para o Lloyd. O Adson fora de ritmo ainda, não gostei muito, nota 6 também. O Matheus Carvalho entrou, ele melhorou um pouco a pegada do Vasco no meio campo. Ele foi o cara que saiu mais ali da ligação, no lugar do Tietê, ele fazendo mais que o Tietê a ligação do meio campo com o ataque, pegando da defesa. Nota 7,5 para o Matheus Carvalho. E o Fernando Diniz hoje, eu acho que ele fez o que tinha que fazer, não substituiu as 5 vezes. Eu acho que poderia, de repente, substituir as 5 vezes para melhorar um pouco a parte defensiva do Vasco, um pouco mais de vigor. Para mim ele vacilou aí, mas enfim, é um cara que tem crédito. Deu uma outra pegada para esse time do Vasco, ligou o Ryan, botou o Piton para jogar de novo. Então, quer dizer, dá para perceber que ele fez o Piton ser lateral às vezes direito também. O Piton às vezes algumas vezes cruzou do lado direito com a perna esquerda. Uma tentativa aí de cruzamento diferente, né? Vindo de fora para dentro. Então o Fernando Diniz é um cara que vai fazer sempre isso, cara. Coisas diferentes, não vai ser mais do mesmo nunca. Ele poderia fazer mais substituições, para mim vacilou aí, por isso a nota dele vai ser 6,5. Então é isso, galera. Vasco agora voltando a campo contra o Fluminense. Vasco classificado para as oitavas de final, graças a Deus. Agora vai pegar o Fluminense nas oitavas, é a Copa do Brasil. Vai pegar o Fluminense agora no Campeonato Brasileiro, 6h30 sábado no Maracanã. Espero que o Vasco seja competitivo e eu acho que a torcida do Vasco vai empolgadinha para esse jogo aí. Vai animar aí para ir para o jogo contra o Fluminense. Lembrando que vai ser dividido o Maracanã, as 2 partidas, Vasco e Fluminense e Vasco vão ser divididos. Foi assim decidido para Vasco não poder mandar clássicos em São Januário. Então, Vasco e Fluminense sábado quem dera que fosse São Januário. Vasco e Fluminense no Maracanã em São Januário. Vasco e Fluminense no Maracanã no próximo sábado, 6h30. É um jogo que o Diniz vai reencontrar a equipe, porque ele foi feliz aí ganhando uma Libertadores. E a gente espera que o Vasco faça uma partida ligada e tenha mais disposição, porque mostrou hoje contra o Operário que cansou e tem que ver as peças de reposição aí, porque não foi legal a disposição do Vasco no segundo tempo. É isso, galera. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!